Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje deixa eu puxar aqui, rapaz. Tá louco? Aí. Bom dia, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, muito bom dia pra você que tá aí, né, nessa manhã de terça-feira, 22. Hoje é 22 de... 22 hoje? O que é hoje? Hoje é 22, né? 22. Hoje é 22 de julho de 2025. Graça e paz para você que tá aí vendo a gente. Manhã de terça-feira, você já sabe, né? Terça-feira é correria para nós aqui, né, rapaz? Terça-feira é dia de correria, né? Mas a gente tá aqui, né? Pra graça de Deus, estamos vivos, né? Para poder trazer uma palavra de Deus para você daqui a pouquinho. Tá balangando! Ô, meu Adão, bom dia, rapaz. Como é que vocês estão aí? Como é que tá o Luiz Felipe, irmã Laura? Hoje é terça-feira, dia 22. Terça-feira, 22 de julho de 2025. É mais um dia que o Senhor preparou para nós, né, rapaz? Mais um dia. Tá tudo bem com vocês? Né? O pessoal da internet fala, né? Tudo bem com vocês? Gente, manhã de terça-feira, tá tudo bem, né? Graças a Deus, mais um dia que nós acordamos, né? Para honra, para glória de Deus, né? O Senhor permitiu que nós acordássemos para que a gente glorificasse o nome do Senhor, né? Por isso que Deus, Ele dá chance pra gente todo dia, né? Pra gente glorificar o nome do Senhor, né? Que nós possamos fazer isso, né? Glorificar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, né? Que nós possamos glorificar o nome do Senhor, né? Com a nossa vida, né? Com aquilo que Deus mandou a gente fazer, né? Sejamos obedientes, né? Que nós sejamos obedientes. Irmão Adão, bom dia. Irmão Laura, bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal lá de Descalvado, bom dia. Celsa, bom dia, né? A Sirlene, bom dia, bom dia, bom dia. Também bom dia lá para Maria Madalena, bom dia para Mirley, bom dia para você, né, que tá vendo a gente nessa manhã de terça-feira. Terça-feira hoje é, que eu falo para você, hoje é correria, né, rapaz? Aonde você estiver aí, olha, espero que Deus traga uma mensagem no seu coração, né? Espero que Deus fale com você através da nossa vida, né? Espero que Deus derrame sobre você a graça, o poder, a misericórdia, né? Que você seja alcançado pelo poder do Senhor nessa manhã de terça-feira, né? Onde quer que você esteja aí vendo a gente, que Deus te abençoe, né? Que Deus abençoe você poderosamente, né? Deus, Ele quer te abençoar. Você quer receber a bênção do Senhor? Deus quer te abençoar, viu? Deus quer te abençoar, mas você tem que querer receber a bênção dele também, né? Tem que abrir o seu coração, você tem que se preparar para que Deus traga o melhor para você, né? Então assim, Deus, Ele quer te abençoar. Você tem que querer ser abençoado, entende? Deus, Ele quer te abençoar e você precisa querer ser abençoado. Não é só assim, Deus te abençoe e tá tudo certo. Não, Deus me abençoe, mas eu quero ser abençoado, né? Então eu recebo aquilo que Deus tem para mim nessa manhã. Eu preparo o meu coração para que aquilo que Deus tem preparado para mim nessa manhã venha sobre a minha vida e que eu seja alcançado pelo poder de Deus. Mas eu tenho que fazer algumas coisas, né? Algumas coisas cabe a mim fazer, né? Algumas coisas eu tenho que fazer, né? Não adianta eu ficar aqui sentado, né? Ou deitado em berço esplêndido achando que vai cair do céu. Que não vai cair do céu não, né? Eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que fazer a minha parte. Deus faz a parte dele e eu e você fazemos a nossa parte. Daí a nossa parte é abrir o nosso coração para Deus, né? É preparar o nosso coração, né? Para que Deus faça o melhor para a gente nessa manhã de terça-feira, né? A gente está preparado, né? Preparar o coração. E você sabe que a Bíblia fala lá nas bem-aventuranças: os limpos de coração verão a Deus, né? Os limpos de coração verão a Deus. Talvez você não consegue ver Deus em nada, né? Tem pessoas que é assim, né?
não consegue ver Deus em nada. Tem pessoas que não conseguem enxergar Deus na vida do outro. Quando a gente fala que não consegue ver Deus em nada, é ver Deus na vida do outro, sabe? Tem pessoas que não conseguem ver Deus na vida do outro, nas coisas do outro, né? Ele quer ver, ele nem na dele ele tem, mas ele não consegue ver Deus, né? Não é só ele ver Deus, ele não consegue ver Deus nas coisas, sabe? E quando a gente está nessa circunstância de não ver Deus, é porque o nosso coração está sujo, entendeu? Porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, a Bíblia nossa diz que os limpos de coração verão a Deus, entendeu? E quem são os limpos de coração? Aqueles que se arrependem, aqueles que perdoam, né? Aqueles que não guardam mágoas, né? Aqueles que de uma forma ou de outra limpam o coração. Não é pegar um paninho com álcool ou com um solupan, né? E limpar o coração, vou passar um pano aqui. Não é nada disso. Aqueles que não guardam rancor, né? Aqueles que começam a entender o plano, o propósito de Deus, que às vezes Deus tirou você de alguém, ou tirou alguém de você, né? Eu tô falando para mim também, né? É livramento, né, da parte de Deus, sabe? Deus sabe o que é o melhor para você, sabe? Deus sabe o que é o melhor para você. E às vezes o melhor para você não é aquilo que você está querendo, aquilo que você está buscando. Não é nada disso. Talvez o melhor que Ele tem para você é você voltado a Ele, para que as coisas boas tornem a acontecer para você, sabe? Às vezes você está pensando que Deus tem alguma coisa, ou pessoas, ou sei lá o que, quando na verdade não é isso que Deus tem, sabe? Deus quer que você volte a Ele, Deus quer que você se prepare, Deus quer que você entenda que Ele é o Senhor da sua vida, né? Só que para que isso acontecer, para que as coisas boas aconteçam na sua vida, como eu falei, os limpos de coração verão a Deus. Tem gente que não vê Deus em nada, né? Tem gente que não vê Deus em nada, em ninguém. Tem gente que o coração é sujo, né? Não consegue ver, né, Deus na vida do outro, não abençoa o outro, não recebe bênção do outro. Você percebe isso? Então, porque as pessoas não são limpas de coração. Não para mais de passar carro aqui também, rapaz. Vou chamar o Gu, hein? Então, limpos de coração. Quando fala limpos de coração, pessoas que perdoam, que não guardam nada, que não guardam mágoa, que não guardam rancor, que não guardam tristeza no coração. Você sabe que uma das coisas que tem feito as pessoas sofrerem... Ô Carlinhos! Ah não, você sumiu. Sai fora também. O Carlinhos sumiu também, rapaz. Sumiu, pelo amor de Deus. Você sumiu, hein, Carlinhos? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo que você sumiu? Então, assim, sabe, hoje a gente tem visto uma dificuldade nas pessoas em perdoar, né? A gente tem visto uma dificuldade nas pessoas em se arrependerem, sabe? A gente tem visto isso aí, sabe? As pessoas não se arrependem, as pessoas não perdoam. A gente tem visto muito isso. Rancor, né? Maldade, muita maldade. A gente vê muita maldade, né? Pessoas maldosas, né? A gente vê direto isso daí, né? Pessoas com maldades explícitas, sabe? Tem gente que não consegue esconder mais isso, entende? Tem gente que não consegue disfarçar, né? Tem gente que, infelizmente, já é a realidade. Não adianta a gente ficar falando, também enchendo linguiça aqui, né? Você sabe que tem pessoas que não conseguem mais esconder a maldade que ela tem, a maldade que ela tem no coração, você entendeu? Tem pessoas que não conseguem guardar mais isso, né? Infelizmente tem. Vai fazer o quê? Só que assim, eu fico imaginando e pensando, quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, o que será? O que há de acontecer? Nós sabemos o que vai acontecer, né? Mas aí eu fico pensando, não vai abrir o coração nunca, não vai mudar nunca, vai ficar sempre nesse negócio, vai ficar sempre nessa situação. Aliás,
nessa circunstância. Então assim, os limpos de coração verão a Deus, sabe? Os limpos de coração verão a Deus. E a gente tem que começar a preparar o nosso coração. Aquilo que eu falei outro dia, né? Mudar a nossa mentalidade de pensar do outro. Você tem que entender que o outro muitas vezes é mais fraco do que você espiritualmente, né? Não estou falando fisicamente. Às vezes você não dá nada para um cara fisicamente, mas espiritualmente ele é mais poderoso que você, rapaz. Tem que tomar cuidado com isso aí, ué. Né? Então assim, começar a fazer o que Deus mandou a gente fazer, o que Jesus mandou fazer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, independente do que aconteceu, sabe? Independente do que aconteceu, amai-vos uns aos outros. Jesus, ele não gostaria que nós tivéssemos indiferenças com ninguém. Eu não queria isso, que nós tivéssemos indiferenças. Mas muitas vezes não é você que tem indiferença com alguém, é alguém que tem indiferença com você, entendeu? Aquele negócio de inimizade. Às vezes a pessoa não gosta da gente porque não conhece a gente, não sabe, nunca comeu 1 quilo de sal com nós. Então as pessoas criticam, as pessoas não analisam a situação. Você está entendendo? Então os limpos de coração, bem-aventuranças, né, de Jesus Cristo lá para os discípulos, verão a Deus. Mas como? Quem são os limpos de coração? Você entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que buscar no nosso dia a dia. Não vai adiantar nada você ficar carregando mágoas ou tristezas ou angústias passadas. Você não vai conseguir evoluir. Sabe por quê? Porque quando você estiver bem, o inimigo das nossas almas, ele sabe o que vai magoar a gente, né? Como ele sabe o que me magoa, ele sabe o que me deixa triste, ele sabe aonde que toca, né? Para que eu fique arrasado, né? Ele sabe. Então, quando você estiver bem, estiver evoluindo, o que ele vai fazer? Ele vai estar sempre caçando um jeito de te importunar, de trazer aquilo à tona de novo, para que você perca a estribeira, né? Para que você então chuta o cachorro, pisa no rabo do gato e dá um safanão no papagaio. Você entende? Toda vez ele vai fazer isso. Quando ele vê que você está evoluindo, que você está crescendo um pouco, que você está saindo daquela situação que ele te colocou, quando ele perceber que você está arrumando situações, né, para sair daquela circunstância, ele vai dar um jeito de fazer você lembrar do que aconteceu, sabe, com você lá atrás. Aí você vai ficar pensando de novo naquilo lá. Aquilo lá vai te corroer por dentro, né? Por dentro, vai te corroer por dentro. E vai fazer você ficar triste. Vai fazer você chutar o cachorro, já no rabo do gato, dar um safanão no papagaio. Entendeu? Então você tem que começar a trabalhar essa circunstância aí. Sabe? Começar a trabalhar essa circunstância que te deixa triste. A gente fala assim, nada deixou triste. Lógico que deixa. Alguma coisa te deixa triste. Sabe? A ignorância das pessoas deixa você triste, né? A ignorância das pessoas é a causa que deixa a gente mais triste hoje em dia. Quantas pessoas são ignorantes, né? Quantas pessoas são ignorantes? Quantas pessoas que você ajudou, que você fez alguma coisa e que hoje vira as costas? Você não tem ideia de quantas pessoas é. E isso, se você falar assim, não, isso não me deixa triste, deixa você triste sim. Ô William, meu amigo pastor William, rapaz, você tá bem, rapaz? Você tá bom? Paz do Senhor, rapaz. Você tá bem? Graças a Deus, né? Então assim, você tem que, sabe, ô Lilian, bom dia, né? Você tem que procurar, sabe, não guardar circunstâncias, porque todos nós, né, você fala assim, eu não fico triste por nada, lógico que fica, alguma situação te deixa triste, pode ver, alguma circunstância deixa triste, talvez uma palavra mal falada, né? É uma palavra maldita, né? Maldita, quando a gente fala uma palavra maldita, é uma palavra mal falada para você ou de você. Isso entristece as pessoas. Nada me atinge. Pode parar com isso aí. Atinge sim. Só que a diferença é que a gente não pode guardar isso daí, né? A gente não pode guardar isso no coração, não deve deixar descer isso no coração.
E quantas vezes a gente já fez as coisas para os outros e a gente guardou no coração e depois a gente que paga o pato, né? A gente que paga o preço. Sabe por quê? A gente paga o preço já foi pago, não esquece isso. Mas é o preço da dor, né? É o preço da tristeza, é o preço da angústia que aquilo vai trazer pra gente, né? Você fez tanto por tão pouco, não um fato de murmurar ou de reclamar ou de... Não, é um fato de que a gente sempre sofre alguma circunstância na vida vinda de alguém. Só que a gente tem que, sabe fazer o quê? Tem que deixar isso do lado, sabe? Deixar isso do lado e não deixar que isso atinja o nosso coração, sabe? Deixar as coisas que nos ferem. Porque eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar de novo aqui, Quando o inimigo das nossas almas, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, né, bramando como um leão. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, sabe? Bramando como um leão, a quem possa tragar, a quem possa destruir, a quem possa, sabe, menosprezar. Ele anda procurando brechas, procurando oportunidades. E quando você está bem, quando você está caminhando, né? Quando você está lutando, sabe, caminhando, né, para alcançar os seus objetivos, o inimigo vai dar um jeito de te dar uma rasteira, de destruir você, sabe? De colocar você abaixo do que ele já é, entendeu? Só que a gente tem que lutar contra isso daí. A nossa luta não é contra a carne. Você tem que entender isso, que a nossa luta, né? Isso é o ouvido mais perto aqui é o meu. A nossa luta não é contra a carne. É potestades, principados, né? Então, você começa a entender que quando o negócio... Eu sou assim, vou te falar um negócio. Quando o negócio tá ficando bom, eu já começo a ficar esperto, né? Porque alguma coisa vai vir de algum lugar. Não é pessimismo. Não tem nada a ver de pessimismo. Né? Sempre foi assim. Quando eu tô bem, que o negócio tá caminhando, tá querendo encaixar, ó, a engrenagem, né? Querendo encaixar assim, eu falei, epa. Sabe por quê? Porque a nossa vida tem que ser uma vida de oração, de busca, de determinação, né? Nossa vida tem que ser assim. Porque se a nossa vida for de comodismo, o que vai resolver? Se a gente ficar cômodo? Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Por isso que eu não consigo parar, né? Eu paro algumas horas durante o dia para esticar um pouco os cambitos, como fala o outro, né? É isso aí, eu paro de vez em quando. Mas parar, desistir, falar não vou fazer mais isso por causa disso, não vou fazer mais isso porque alguém está falando isso, você não vai ver nunca, né? Eu posso até perder para mim, né? Alguém pode fazer alguma coisa ao meu respeito para mim, mas eu falar não, eu não vou fazer mais isso por causa disso, você não vai ver nunca. Você pode ter certeza disso. Eu não tô falando que nem algumas pessoas fazem, né? Ô William, vamos estudar isso aí, viu? Vamos estudar, ver as possibilidades, tá bom? Eu te falo. Ver as possibilidades, eu te falo. Então assim, a gente não pode deixar que nada nos impeça. Nada pode nos impedir. A gente passa perreco, passa circunstância contrária, não é verdade? Mas você tá lá, ó, fazendo o que Deus mandou. Tá lá obedecendo o que Deus mandou. Porque o galardão nosso vai ser aqui também. A gente pode receber o galardão aqui, como o galardão nosso vai ser recebido quando lá na glória. Entende? O galardão nosso vai ser lá na glória. A gente recebe o nosso galardão aqui, pessoas que nos abençoam, né? Como o galardão nosso também vai ser lá na glória. O principal, né, é o que vencer. Lembra que Jesus falou nas cartas lá? Ao que vencer. Então, pelo amor de Deus, estou te falando, não deixa nada entristecer você hoje, né? Porque o inimigo, ele sabe
aonde ele toca. O inimigo sabe exatamente aquilo que vai te afligir. Entende? Ele sabe. Então não deixa nada afligir a sua alma hoje. Por gentileza, por favor. Ontem eu cheguei... Vou contar um testemunho. Cheguei lá na clínica ontem, né? Todo mundo contente. Falei, opa, está acontecendo aqui, Jesus. Estou no lugar certo. Então assim, não deixa nada afligir a sua alma hoje. Nada. E mais, por mais que você esteja hoje, nesse momento aqui, triste com alguma circunstância, sabe, que passou, talvez durante a noite, não sei. Talvez durante a noite você estava esperando alguém chegar que não chegou. Seu pai, seu filho, né? Seu esposo. Falou que vinha, não veio até agora, você tá procurando, esperando. Né? Isso também entristeceu você, né? Porque você falar que não, é tudo errado, você entristeceu sim. Talvez você tá com o seu coração apertado, tá angustiado, passando alguma coisa, né? Peça para Deus te ajudar nessa manhã. Peça para Ele tocar no seu coração. Peça para Ele te ajudar você a vencer a dificuldade. Não deixa que a tristeza, que a angústia atrapalhe você nessa manhã. Sabe? Não deixa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não gosta de ver a gente triste. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a vossa força, como diz lá em Neemias. Mas quando fala de força, não é assim, eu tenho a força, eu sou o He-Man. Não é nada disso. É o seu ânimo para poder enfrentar as coisas, mesmo ferido, mesmo magoado, mesmo triste com a circunstância. Você está falando, não, eu não posso desistir. Sabe por que você não pode desistir? Sabe por que eu não desisto? Primeiro por causa de Deus, né? Por causa de tudo que Deus fez por mim, tudo. Eu já falei para vocês 350 vezes, não era para mim estar aqui. Sabe? Não era para mim estar mais aqui. Por diversas circunstâncias, não era para mim estar mais aqui. Eu sei os livramentos que Deus já deu para mim. Eu sei, eu acompanho né? Eu tento pensar nos livramentos que Deus já me deu, todos os livramentos, né? Acidente, todos. Né? E coisas que eu nem sei. Coisas que eu nem sei. Mas que eu sinto. Né? Então eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou falando dele aqui. Eu não estou falando de mim, sabe? Não estou falando que eu sou legal, não, estou falando de um Deus poderoso que não quer ver você triste, que não quer ver você angustiado. Um Deus que a alegria dele é o vosso ânimo, a vossa força. Sabe, é um Deus que quer ver você acordar pela manhã e você dar assim, graças a Deus que eu estou bem, que eu estou vivo, né? Que eu vou ter mais uma chance, que eu vou ter mais uma oportunidade. Sabe? É isso que Ele quer ouvir de você. Deus, ele sabe do que você está passando, Ele sabe da angústia que você passa. Mas Ele está esperando a sua determinação, a sua atitude. Sabe? Vai ficar aí. Já falei 300 vezes, né? Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Por que você está aqui, dentro dessa caverna aqui? Forte. Só que assim, muitas vezes o voltar de Deus, sabe, é conserto. Você está preparado para consertar algumas coisas? Eu lembro aquela passagem de Ezequias, né, quando o profeta vai até ele. Você já pensou se isso acontecesse hoje, rapaz? Fico pensando, por que não acontece as coisas que acontecia antigamente, como a Bíblia fala, né? Que deturpou muito. Infelizmente, deturpou muito. Tem gente achando que açúcar
quando na verdade ele é sal. E tem gente achando que é sal, quando na verdade ele é açúcar. Tem muita coca se sentindo Fanta, e muita Fanta se sentindo tubaína. Você entender o que eu tô falando? Por isso que Deus não fala mais como falava antigamente. Por isso que os milagres são esporádicos. Milagres acontecem, e eu sou um milagre. Acontecem milagres, mas são esporádicos. Não é que nem a gente via antigamente, que deturparam a palavra de Deus, sabe? Deturparam a forma das pessoas crerem. Deturparam. Eu fico pensando, você já pensou se fosse como Ezequias? Que ele se exaltou no coração lá, achou que ele era o cara, e quando na verdade ele não era o cara. Aí Deus envia um profeta lá. Você já pensou se Deus enviasse um profeta? Primeira coisa, se Deus enviasse um profeta para falar com você, você não ia acreditar. Por isso que o rico e o Lázaro, lembra do rico e o Lázaro? Evangelho de Lucas, capítulo 16, se não fala a memória. Que ele fala assim: meu pai Abraão. Vamos ler aqui, vai. Vamos ler aqui. Pra você não falar, pastor, você está falando endereço errado aqui. Evangelho de Lucas, vamos pegar aqui. Tô ao vivo. Isso não é gravado, não. Tem vezes que eu solto gravado aqui, mas hoje eu tô ao vivo. Vamos pegar aqui. Evangelho de Lucas. Uma vez eu discuti num bom sentido com uma pessoa por causa disso aqui, né? Deixa eu falar pra mim alguma coisa que... Ah, rapaz, quer discutir a Bíblia, não discute, né? Discutir a Bíblia, eu falei, né? Não é discutir religião. Ele fala da Bíblia pra mim, eu sei da Bíblia, eu conheço, eu li 350 vezes. Não, 350 vezes também não, 3 vezes já li a Bíblia. Então não vem falar de alguma coisa que está escrito aqui, que querer falar que está escrito sendo que não está, que eu vou em cima do negócio, né? Então ó, o rico, olha aqui, olha lá. E no Hades ergueu os olhos. Estou em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 23, que diz assim: e no Hades ainda não é o inferno, viu? Hades não é o inferno, é lugar de sofrimento, que não é o inferno, que é pior do que o lugar de sofrimento. Hades também não é como o paraíso. Paraíso não é o céu. Paraíso é lugar de descanso. Lembra quando aquele preso falou assim para Jesus: lembra de mim quando você entrar no teu reino? Jesus falou assim: ainda hoje estará comigo no paraíso? Jesus quis dizer para ele: ainda hoje você vai descansar comigo lá, vai estar lá. Então o paraíso ainda não é o céu, e o Hades ainda não é o inferno. Viu? É um passo. Você lembra que, mudando de pato pra ganso, existe uma canção antigamente que diz assim: estou a 2 passos do paraíso. Nossa, nada a ver também com o que eu falei agora aqui, né? Então aqui, ó, Evangelho de Lucas, no capítulo 16, coceira aqui, ó. Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 23, diz assim: e no Hades, olha lá, o rico estava no Hades, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Olha lá, o Hades é lugar de tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Estou atormentado nessas chamas. Então, quando a gente lê essas coisas, né? A gente lê essas passagens, ou a gente conserta agora, muda a situação agora, ou depois não vai ter mais o que fazer. Ou você muda a circunstância que você está vivendo hoje, ou depois não vai ter o que fazer. Para de ficar acreditando em Papai Noel, rapaz, em coelhinho da Páscoa, em mula sem cabeça, essas coisas aí.
né? Acredita na palavra do Senhor. O que a palavra diz a respeito disso? Ou a gente conserta agora, ou você muda a circunstância agora, não guarda mágoa no seu coração, tira as angústias, né? Conserta o que tem que consertar. Ou senão aqui, não tem escapatória. Então, nós estamos vivendo momentos na nossa vida que o inimigo, ele quer arrastar todo mundo com ele, porque ele sabe qual é o final dele, né? Ele sabe qual é o final. Ele sabe qual é o final dele. Ele sabe. Só que ele quer arrastar o melhor que Deus fez, que é o ser, junto dele. Então, se você ficar guardando mágoa no seu coração, se você ficar guardando decepção no seu coração, se você ficar guardando angústia no coração, se você ficar guardando menosprezo no coração, você pode perder a sua salvação, você sabia? Por causa disso aí. Alguém perde a salvação. Uma vez, quando a gente foi fazer esse seminário, que a gente terminou, né? Uma das provas que dão pra gente lá, uma pergunta simples, né? Que fazem pra gente. Ô, James, bom dia. Tudo bem, querido? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, né? Então, uma das coisas que quando a gente vai fazer seminário, que eles perguntam pra gente é: a pessoa perde a salvação? O que você acha? A pessoa perde a salvação? Pergunta pra gente. Quando você está fazendo o seminário, você termina de fazer o seminário, você tem que fazer uma prova, né? De tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você estudou, tal. E aí eles perguntam: a pessoa perde, uma pessoa perde a salvação? O que você acha? Você fala: você pode ficar em dúvida, você tem que ter uma opinião. Quando perguntaram para mim, falaram assim: a pessoa perde a salvação? Eu falei: não. Não? Eu falei: não. Explica. Eu explico. Se ela for salva de verdade, ela não perde a salvação. Porque não tem a mínima possibilidade de uma pessoa ter um encontro com Deus. Entendeu? O Hebreus fala sobre isso. Não tem a mínima possibilidade da pessoa ter um encontro verdadeiro com Deus e ficar capengando. Nós vamos ter luta, nós vamos ter prova, nós vamos ter circunstâncias contrárias. A gente vai passar por muitas e muitas situações. Mas quem é salvo de verdade não perde a salvação. De verdade. Que existe o convertido e existe o convencido. Entende? Existe o convertido e existe o convencido. Aí a gente tem que ver para que lado nós tá. Se nós é convertido, se nós é convencido. Então, quem é convertido de verdade não perde a salvação. As lutas vão vir. A Bíblia fala que os justos são como a palmeira. Não é palmeira, não. Ô William. Agora o professor Nelsinho, a Cidinha da M57, tá pensando que eu tô falando do Palmeiras. Não tô falando do Palmeiras, rapaz. Tô falando que o justo de verdade é como o Palmeiras, que enverga assim, ó. Mas quando passa a tempestade, ele se ergue novamente. O justo. Entende? Qualquer dia eu vou achar isso aqui. Mas assim, a Bíblia diz que o justo é como a palmeira. Ele, se verga, se curva, passa a tempestade e ele ergue novamente. A tempestade vem, mas quando passa, ele se ergue novamente. Esses não perdem a salvação. Agora, tem muita gente que passa por lutas, por provas, por circunstância. Aquilo que eu falo, né? O menino não sabe lidar com a situação, com o problema. Sabe o que ele faz? Vai chutar o cachorro, vai pisar no rabo do gato, vai dar um safanão no papagaio. Isso não foi curado. Não foi curado.
né? Agora, quando ele passa por um período de tratamento, né? Ele acata o tratamento, ele faz o tratamento. Aí vem as provas, vem as circunstâncias, vem um monte de coisa. Ele fala, não vou chutar o cachorro. Eu não posso chutar o cachorro. Não posso chutar o cachorro. Não posso pisar no rabo do gato. Não posso, porque tem consequências. Eu pisar no rabo do gato, chutar o cachorro, tem consequências. Eu desanimar, voltar para trás. Eu falo lá para os meninos da clínica assim, ó. A gente tem três possibilidades na vida, a gente tem. 3. Deixa eu ver que hora que é aí, meu Deus do céu. Que hora que é agora? Tô perdido na hora aqui, né? A gente tem 3 possibilidades na nossa vida. 3. Às vezes eu me empolgo aqui, fico falando. Outro dia eu fiquei 1h30 falando. Aí alguém falou, pastor, você não vai parar de falar não, rapaz? Falei, nossa, que hora que é? Então a gente tem 3 possibilidades na nossa vida. Você que está me vendo aí nessa manhã, eu tenho, você tem, nós tem, todo mundo tem. 3 possibilidades na vida a gente tem. E não é o fulano, o Bertano, o ciclano, é nós, o ser humano. 3 possibilidades na vida: seguir em frente, parar ou recuar, voltar para trás. A Bíblia fala que aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Aquele que volta para trás, Deus não tem prazer nele. Entende? Por que eu não posso recuar? Por que eu não posso desistir? Tem muita gente olhando para mim. Tem uns querendo cuidar da minha vida. Tem uns querendo cuidar da minha vida. É o que mais tem, né? O que tem de gente querendo cuidar da minha vida, misericórdia. Vou dar um gato para cada um, né? Para cuidar. Lá na clínica tem uns gatos lá, vou dar uns gatos pros outros, né? Sabe por que eu não posso voltar para trás? Eu tô falando de mim, que tem muita gente olhando para mim. Tem uns querendo cuidar da minha vida, não é cuidar de mim. Cuidar de mim não tem ninguém cuidar de mim, né? Mas cuidar da minha vida, misericórdia. O que tem de gente querendo cuidar da minha vida, Jesus amado, olha. E tem uns que eu nem sei ainda. Estou falando dos que eu sei, né? Das pessoas que eu sei. Tem um monte de gente querendo cuidar da minha vida. Então, pagar minhas contas ninguém quer, né? Então, por que eu não posso recuar para trás? Porque tem muita gente olhando. Eu tenho um projeto social que tem 25 anos, o meu projeto, 25 anos. Sem ajuda financeira, sem ajuda de ninguém. Não estou aqui contando papo. Eu sou o cara. Não, nunca vocês viram falando nada disso. Nunca. Eu tenho lá meninos que estão chegando agora. Esses dias, uma pessoa me ligou. Esses dias atrás. Sabe? A pessoa me ligou e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, meu filho não está indo mais jogar futebol, não quer mais jogar futebol, não joga comigo, não é do meu projeto. O que você pode fazer para ajudar? Eu falei, vou ajudar ele. Sabe? Então eu não posso desistir, porque tem muita gente olhando para mim. Não estou que tem muita gente querendo dominar a minha vida. Isso aí tem, já falei, não vou ficar repetindo aqui. O que tem de gente querendo cuidar da minha vida é um negócio estrondoso. Mas tem muita gente olhando para mim. Meu projeto tem 25 anos, eu nunca parei com ele. Né? De uns 2 anos para cá, eu tirei um pouco o pé. De 2 anos para cá, eu tirei um pouco o pé. Isso eu confesso. Eu tirei um pouco o pé. Mas mesmo assim eu não desisti. Sabe? De uns 2 anos pra cá eu tirei um pouco o pé. Até eu postei um vídeo de um menininho aí correndo com pipa, né? Esse menino hoje tá com 16 anos.
Na época ele tinha 11. Eu não sei se você viu no meu story. Já viu no meu story hoje? Eu postei hoje de madrugada, de noite, ontem de noite, não sei. O menininho correndo. A gente tava no treino, né? E tava dando treino pra eles lá. E de repente parece um monte de pipa lá em cima da quadra. De repente ele pergunta pra alguém: segura minha lata aqui. dá linha, segura minha lata aqui. Ele sai correndo atrás do pipa. É isso que faz a minha vida. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem um jogo dos meninos que tem 13 anos. Hoje eles ficam esperando isso acontecer. Eu não tô contando papo aqui, pelo amor de Deus. Eu sou o cara. Eu não sou o cara. O cara é Jesus, o cara é Deus, o cara é o Espírito Santo. Mas eu não desisto por causa disso. E por causa do que Deus já fez na minha vida. Os livramentos que Deus já me deu. Que eu sei e o que eu não sei. Né? Tem gente que fala assim: pô, por menos do que isso eu já desisti, cara. Eu sei. Por menos do que isso. Você tem ideia do que a gente passa todo dia? Tem hora que você tem que dar uma sumidinha. Vou sumir um pouco aqui. Sair um pouco da órbita. Então por isso que eu não desisto. Por isso que eu não desanimo. Porque tem um monte de menino lá olhando pra mim. Sabe? Tem um monte. Não é... Tem um monte. Sabe? Um monte de menino. E nenhum paga nenhum centavo. De inscrição, de treino. De vez em quando eu falo pra eles: ó, molecada, vai ter jogo hoje, vocês se viram com o juiz lá, hein? Tem que pagar o juiz. Vocês se viram aí. Mas falar assim, pagar mensalidade, pagar... Não, nenhum. Sabe? E a minha alegria, sabe a minha alegria, qual a principal que é? É ver um Enzo. Sabe o Enzo? Tá no Santos. Já jogou um pouquinho com nós aqui uma vez, né? Amistoso, ele jogava sempre com a gente. Tá lá no Santos. Olha lá. Que legal. Depois foi pro Juventus, né? Depois foi para alguns times aí. O Enzo tá lá no Santos. Esses dias postei o gol que ele fez aqui. Sabe isso que dá alegria? Tem 13 anos. 11 para 13. E é isso que me faz permanecer, independente do que aconteça. Por isso eu não recuei, tirei um pouco o pé. Que a gente joga o campeonato, né? Hoje tem jogo dos meninos, sub-13, sub-14, né? Hoje. É tudo menino que tem 13 anos, é hoje. Tem lá o Luan, sabe? Você conhece a história do Luan? Não conhece, não? O Luan faz 2 anos que perdeu a mãe. 2 anos que perdeu a mãe. Sabe? E eu não posso desistir por causa deles. Tem lá o Arthur. Tem lá o Nicolas. Sabe? Então, por isso que eu não desisto. Pode passar o que for. Você vai dizer: isso é besta. Como eu já ouvi 395 vezes, você é tonto. De lá, esses moleques não vai resolver nada, não vai dar nada. Aí, você vê as coisas acontecendo. Você vê um campeonato que a gente foi jogar no sábado. Os meninos de hoje que estão com 17 anos, que começou desde pequenininho, e hoje está com 17 anos, você vê, sabe, eles naquela fidelidade, com a gente, né? Por isso que eu não desisto. Tem 3 circunstâncias que não faz eu desistir na minha vida hoje. 3. Eu vou te falar quais são. Primeiro é Deus, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo. A segunda é meus meninos, lá do meu projeto, que tem 25 anos. Nunca pedi nada para ninguém.
E a outra coisa que eu não desisto é você. Você que está aí, ó. Sim. Eu não desisto por causa de você também. Sabe por quê? Porque eu quero que você saiba que nós temos um Deus que todos os dias Ele olha para nós. Todos os dias. Nós temos um Deus que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que você está passando, o que você está vivenciando. Ele sabe tudinho, sabe? Mas Ele quer que mesmo que você esteja passando por lutas, mesmo que você esteja passando por provas, mesmo que você esteja passando por ventania, tempestade, Ele quer que você acredite nele. Ele quer que você acredite nele. Sabia? Ele quer que você acredite nele. Então acredite nele. Acredite nele. Por mais que esteja tudo ao contrário, que você não consiga enxergar um passo. Tinha dias que eu ia lá para a quadra, lá para falo minha quadra, lá na quadra de Flores, eu estava sem ânimo nenhum. Mesmo assim eu ia. Não fico impondo para os meninos, jamais. Olha, vocês têm que ir para a igreja, tá. Não, deixa eles à vontade. Só olha para mim. Para os outros, talvez eu não sirva, não preste, não vala nada para os outros. Mas o importante é que, para mim e para Deus, o que nós somos. Eu creio que eu sou importante no reino. Eu creio, eu acredito, eu. Você também não acreditar nisso aí também tá ruim, né? Mas eu acredito. Eu acredito que eu seja importante. Sabe? Então assim, não deixa que nada te entristeça hoje, por favor. Não deixa nada entristecer você hoje. Nada. Não deixa nada atrapalhar o seu propósito hoje. Você tem que ter um propósito hoje. Qual é o seu propósito hoje? Qual é o seu propósito? Você tem que ter um. Não deixa que nada impeça. Nada. Às vezes você, como eu disse, né? Acordou pela manhã, está preocupado com o filho, preocupado com o esposo, preocupado com alguma coisa, se preocupa, né? O aluguel que está vencendo, e você não tem um centavo, não tem como resolver o problema, não é verdade? Mas Deus é Deus. Sabe? Deus é Deus. Talvez você falando, pastor, mas eu não sei o que fazer, não tenho aonde recorrer, não tenho o que fazer. Busca em Deus. Mas Deus vai me dar dinheiro? Não, Deus não vai te dar dinheiro. Não vai cair do céu. Mas Deus pode trazer a solução para os seus problemas. Sabia? Deus pode trazer a solução para os seus problemas. Não deixa nada atrapalhar você hoje, por gentileza. O inimigo, se ele perceber que as coisas vão dar certo, não vão dar certo para você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que você desista. Ele vai fazer de tudo para que você olhe para o céu e fale assim, hoje não vai ser um dia legal. Vai fazer de tudo para que você chute o cachorro, pise no rabo do gato, dê um safanão no papagaio, vai fazer de tudo para que você faça isso. Vai fazer de tudo para que você perca a estribeira, como diz lá na roça, né? Perder a estribeira. Também não sei porque o pessoal fala perder a estribeira, né? Mas
O inimigo vai fazer de tudo para que você perca a sua fé, perca a sua esperança. Vai fazer de tudo para que você se torne uma pessoa bárbara, sem amor no coração. Vai fazer de tudo para que você desista de você. Vai fazer de tudo. Para usar um espinho na carne. Lembra de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. Né? E a maioria das pessoas acha que era o problema, né? que ele tinha nos olhos. Era o espinho na carne de Paulo. Que ele falou, eu orei um monte de vezes por causa disso aqui. E não resolveu. A minha graça te basta. Deus falou para ele. Talvez você está olhando, é que nem já falou, esses dias eu falei para você que tomei um peteleco, né? Talvez está olhando mais para o problema do que para a resolução do problema. Talvez a gente esteja olhando mais para o problema do que para a resolução dele. Entende? Está na hora de tirar um pouco o pé. Não de recuar. Não, recuar não. Está na hora de você respirar um pouco. Às vezes, né, no sábado, quando a gente estava disputando o campeonato lá, que eu falei para você, eu estava disputando o campeonato, né? Então, são 4 meninos que jogam e 4 ficam esperando uma oportunidade. Olha que legal. E aí, eu vi que um deles estava cansado. Eu disse para ele, vem, respira um pouco, depois você volta. Ele estava cansado. E muitas vezes você também está assim, cansado. Você não vai ser substituído. Vem, respira um pouco, depois você volta, mais forte. Está na hora de você respirar um pouco. Para depois voltar mais forte, que nem flecha, né? Flecha, o cara pega a flecha assim, puxa para trás, não é? A flecha. Depois ele solta. Então. Deus quer te abençoar. Isso é o mais importante de todas as coisas. Deus quer me abençoar. Deus quer te abençoar. Só abre o coração para Ele e fala, Senhor, eu estou aqui. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer conforme Deus tem, né? Eu era para desistir, jogar toalha, parar, chutar o cachorro, pisar no rabo do gato. Falei, não. Não pode. Não pode por causa de quê? 3. Não posso por causa de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Não posso por causa dos meus meninos que estão olhando para mim. Tem 25 anos o meu projeto, eu nunca desisti, nunca parei. E não posso por causa de você, que eu sei que tem gente que acompanha a gente todo dia. Tem gente que até espera. Tem gente que quando eu não venho aqui, as pessoas perguntam. E depois ô pastor, você não fez live hoje? Eu não fico, não me sinto o cara, né? Porque as pessoas estão perguntando. Eu sinto que está servindo para alguém, está servindo para alguma coisa. E é isso que eu quero. Eu quero ser útil, sabe? Eu quero ser útil. Quero ser útil. Às vezes a gente não é, né? Às vezes a gente não é. Às vezes, eu vou te falar um negócio. Uma das coisas que eu nunca
quero ser na vida dos outros é atrapalhar os outros. Misericórdia. Se algum dia eu sentir que eu estou atrapalhando, aí não dá, né? Deus é bom em todo o tempo. E a sua misericórdia dura, se renova a cada manhã. Deus é bom em todo o tempo. E a justiça dele não falha, a justiça humana falha. Eu vou até falar uma besteira aqui, né? Besteira. Uma besteira. Eu vejo tantas pessoas falando assim, porque o Bolsonaro não pode falar com o filho. O cara tem 50 e poucos anos, 40 e poucos anos. Tá lá nos Estados Unidos. Né? E eu que não posso falar com o meu, que tem 4 anos. Então assim, lógico que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Isso eu concordo. Eu só tô te falando, né? Tá todo mundo brigando com a justiça, porque a justiça não permite o Bolsonaro ver o filho. Talvez são os mesmos que falam assim, Pastor Paulo não tem por que ver o filho, né? Sabe? São essas coisas que deixam a gente meio pensando na justiça brasileira, né, rapaz? Né? Essas coisas que deixam a gente meio chateado, meio triste, né? Qual é a diferença? Tá bom, não vamos ficar reclamando não. A gente não pode reclamar não. Tudo que Deus tem feito para nós, a gente não pode reclamar, a gente não pode murmurar, porque Deus é bom em todo o tempo. Fica com Jesus aí, Deus te abençoe.